Amigos internautas, bem-vindos todos ao Alvorada Cultural. Estamos na oitava temporada e hoje no programa 708 me acompanha a professora ativista, escritora, jornalista, e muito mais, Angeli Rosa. Bem-vindo! Como que você está, professora? Olá, Raul! Estou bem, né? Na medida do possível, em meio a essa pandemia, né? Mas estou bem e é um prazer, uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, né? E eu espero que esse papo seja um papo agradável e que nossa audiência possa também desfrutar um pouco dessa nossa conversa. Claro, claro, Angeli. Eu estou curioso por saber como é o nascimento, como surge o coletivo de mulheres artistas, esse grupo fantástico que eu descobri no Fórum Social Mundial, e eu tenho visto que vocês agitam mesmo, né, professora? Isso. O coletivo Mulheres Artistas, como você bem disse, é um coletivo cultural, né? Portanto, ele se afasta do que a gente conhece das associações de letras e artes, das academias de letras, artes e ciências, né? Ele é um coletivo, por ser um coletivo cultural, ele tem digamos assim, uma dinâmica mais aberta, mais livre e, eu diria, menos conservadora, porque as academias de letras têm essa característica de serem, na sua história, não estou falando isso como uma crítica de agora, né? Eu tive o cuidado de estudar isso lá na formação da literatura brasileira, com o Antônio Cândido e outros, desde 1700 e pouco, que a formação das academias de letras tem sido uma formação elitista, né? Portanto, o público também é bastante restrito e direcionado. O coletivo não, né? Ele só não está na rua, eu posso dizer assim, Raul, porque nós começamos a atuar em meio à pandemia. Ele nasceu para ser híbrido em janeiro de 2020, né? O que eu chamo de híbrido, para atuar no âmbito presencial e no âmbito virtual. Entretanto, fomos atropeladas pela pandemia. Então, ele vem se estabelecendo fundamentalmente no meio virtual. O coletivo Mulheres Artistas, ele é de núcleo aberto, ele não tem um núcleo fixo, fechado, como costuma acontecer com os coletivos. Entre 5, 6 amigos, ou 10 no máximo, que convivem, que têm interesses e objetivos, princípios em comum, formam um determinado coletivo cultural. Não. O coletivo Mulheres Artistas, ele foi surgindo de adesões que uma colega ou uma amiga foi fazendo à medida que eu ia apresentando a ideia da formação de um grupo inicial que pudesse ter na sua agenda dar visibilidade à produção de mulheres, né, artistas, ativistas culturais, de característica, como característica ser feminista, mais do que contra o racismo, ser antirracista, né? E eu puxo à frente disso, especialmente eu puxo isso, a questão do feminismo negro, né? Ele surge também, quer dizer, embora eu seja a idealizadora, eu diria que a subjetividade é coletiva, porque veio de muitas conversas, muitas experiências, né, que me fizeram amadurecer o desejo de criar um coletivo cultural, né? E com isso eu fui, ainda bem, encontrando várias amigas e colegas, né, que fui conhecidas e pessoas desconhecidas que foram surgindo, que foram aderindo e topando desenvolver
uma agenda de ações culturais que pudessem, logo num primeiro momento, dar visibilidade à produção de mulheres artistas, ativistas culturais, né, ao protagonismo feminino. Isso foi logo no primeiro momento. Depois a gente foi amadurecendo melhor na dinâmica interna. É um coletivo que tem protagonismo dinâmico em rodízio, né? Embora eu coordene o coletivo, né, várias atividades são protagonizadas por colegas minhas, colaboradoras, eu chamo de colaboradoras. Né? Ele vive na base do voluntariado, nós não lidamos com verba ainda, porque eu espero que a gente consiga daqui a pouco entrar para disputa de editais culturais e tal, para a gente melhorar, né, a nossa oferta, os produtos que a gente vem desenvolvendo. E como você disse, ele realmente vem surpreendendo e produzindo muita coisa bacana. Especialmente, isso desde, eu digo assim, no meio digital, a gente está publicizando desde julho do ano passado. Porém, em março desse ano, nós fizemos uma agenda quase que diária em homenagem às mulheres, precedida pela experiência bem-sucedida que foi a agenda de uma semana do Fórum Social Mundial, onde você teve a oportunidade de conhecer o coletivo. Essa agenda de março ela foi intensa, quase que diária mesmo, talvez 2 ou 3 dias de março que a gente não tenha feito algum tipo de ação, alternando os nossos projetos fixos que nós temos o Mulheres Artistas Conversam, que acontece às terças-feiras, onde nós temos uma convidada e eu mais uma mediadora, normalmente fixa. A Brenda Marques, jornalista, é a nossa mediadora fixa desse projeto, né? E levamos esse projeto já desde o ano passado. Além desse projeto, nós temos o projeto fixo agora, é um pouco mais recente, de 3 meses para cá, Eles, Amigos Delas, que eu espero que você vá participar brevemente, assim que as agendas coincidirem, né? E foi curioso, porque esse projeto surgiu de vários comentários, né, de vários frequentadores e frequentadoras das lives, que diziam, puxa, mas só pode mulher, homem não pode, não sei o quê e tal. E aí a gente foi amadurecendo, então tá, vamos fazer um projeto em que eles possam vir, mas para falar delas, né, para conviver com elas, para também falarem um pouco, apreciarem um pouco o que é esse protagonismo feminino na própria vida, né, desses amigos que nós temos. Tá? Então, Angeli, fala. Coletivo de mulheres artistas, quais gêneros artistas? Quantas mulheres? Está aberto para outras mulheres também? Sim, por isso que eu falei que é núcleo aberto. São adesões. Nós estamos hoje com 43 colaboradoras. Tá? É claro que as 43 não têm a mesma inserção, né? Nós temos aquelas que apenas estão no grupo, apoiam as atividades, até divulgam, mas que não querem fazer nenhum tipo de ação diretamente, né? Se envolverem diretamente. Até porque é um grupo, um coletivo de dicção plural, né? Que a diversidade está presente, nem todas comungam dessas ideias do feminismo, dessa agenda mais à esquerda, eu diria assim, né? Embora hoje esse termo esteja todo, né? A gente sabe que é complexo, tal, mas eu estou aqui abreviando a fala, né? Ao dizer isso. Né? Mas é uma agenda voltada para direitos humanos, sim, para direito das mulheres, né? Para reflexões em torno das questões cotidianas que tentam, de alguma forma, mutilar ou emudecer as vozes de mulheres,
e de corpos feminilizados. Isso também é importante dizer. Porque há colaboradoras nossas que não têm, ou ainda não têm toda essa discussão elaborada, né? Ou não concordam plenamente. O coletivo acolhe, né? Embora as ações de frente sejam ações que possam falar disso mais abertamente, né? Com mais argumentação. Bom, o que acontece? Nós, claro, recebemos muitas vezes solicitações. Eu gostaria de conhecer melhor o coletivo, gostaria de participar e tal. Então, a gente pede para entrar em contato, a pessoa minimamente vai se apresentar, falar um pouco, né? Vai mostrar as suas redes sociais, o que ela um pouco faz. As linguagens não são todas artísticas. A gente não se fixa na literatura. O meu carro-chefe é literatura. Toda a minha formação é de letras, né? Na interface Letras e Educação, mas principal, eu sou há 35 anos professora de literatura brasileira e língua portuguesa. Então, realmente é a minha frente de ação, mais recentemente autoral, né? Mas nós temos dentro do coletivo bailarinas, mulheres que fazem fotografia de arte, as ativistas que não se reconhecem como artistas, que, na verdade, fazem uma atividade, de fato, de produção e divulgação de arte, né, e de eventos, cinema. Eu, inclusive, ando procurando muita... Já tivemos indígena, hoje não temos, saiu do grupo, que foi fazer outro percurso, que também tem esse dinamismo, né, Raul? As pessoas vão mudando um pouco os seus caminhos e vão fazendo escolhas. E tudo bem para a gente, sabe? Porque sai uma daqui, entra outra ali. Agora, eu confesso você, eu estou há algum tempo que eu já estou procurando interações com artistas de rua, slam, grafiteiras. E por quê? Porque nós não temos isso no nosso grupo. E eu acho importante nós termos todas essas manifestações, né? Eu acho que a tendência é o coletivo realmente ir ampliando essas linguagens, né? As colaboradoras com essas linguagens presentes no grupo, e, se possível, a gente pensar ações que contemplem também essas linguagens. Ações de divulgação, mas ações formativas, né? Nós estamos entrando numa segunda fase no coletivo. Esse ano nós estamos com diretrizes de oferecer minicursos, né? Oferecer formações em determinados temas e linguagens, exatamente para a gente poder provocar discussões acerca de questões que são fundamentais a gente estar discutindo, além das campanhas que nós fazemos, né? Muito bem. Nós temos uma campanha muito bacana que nós fizemos ano passado, que no Fórum Social Mundial a gente registrou e que a gente deve retomar, porque volta, depende da agenda do coletivo. Chama-se Mulher Vota em Mulher, Representatividade Concreta, em que nós fizemos uma sequência de lives semanais nos meses de outubro e novembro, até as eleições, e uma de avaliação das eleições depois das eleições. Estas lives eram constituídas de uma mediadora fixa, que é a minha querida colaboradora, escritora de Santa Catarina, também da militância do feminismo negro, Edenice Fraga, eu, sempre organizando, coordenando, né? Coordenando o coletivo, organizando as lives, e 4 candidatas aos pleitos municipais do país. Então, durante um mês e meio, quase 2 meses, claro, é muito pouco, né? Foram lives semanais, então 4 por semana, claro que você não cobre todas as candidatas. Claro. Angeli, por que tão poucas mulheres na política? Por que é difícil a mulher transpor a barreira do partido político?
Como que você enxerga isso? Isso. A participação feminina na política. Foi exatamente da percepção da dificuldade da mulher estar na política que a gente criou a campanha e esse projeto com as lives, né? Olha, o Raul, nós tivemos diversas avaliações. Para mim, eu aprendi muito, para além do que eu já tinha de avaliação e de experiência. A minha experiência não é na política propriamente dita, mas eu sempre, durante muito tempo, eu atuei em sindicatos, até início do ano passado eu ainda atuava em sindicato, né? Sindicato de Educação à distância, mas atuei no sindicato de professores aqui no Rio de Janeiro e tal. Enfim, na pós-graduação também fui representante. Enfim, eu tinha esta experiência e, claro, uma percepção como cidadã, né, e feminista, de que a situação de boicote, a situação de impedimento à manifestação de mulheres na política era fato histórico, e que cada vez mais exigia mudança. O porquê? Bom, nós temos uma parte que está ligada ao patriarcado. Então, esse protagonismo masculino, né, histórico, que vem especialmente no Brasil. Isso é curioso, porque a história ela é muito contraditória, né? A história do patriarcado é muito contraditória, porque ao mesmo tempo que você tem de frente, né, o protagonismo masculino, à frente o homem, no caso, no núcleo familiar, especialmente, ao mesmo tempo, você tem na história, e as pesquisas que eu digo acadêmicas mesmo, né, pesquisas relevantes, têm mostrado quanto várias mulheres têm exercido papéis determinantes na história do país, em muitos momentos. No país e na humanidade, né? Claro, eu estou aqui me atendo à história do país, mas isso na América Latina, isso a gente sabe, na humanidade, né, na história universal como um todo. Bom, então a gente tem esse dado aí, que é um dado que, curiosamente, hoje, nós temos, por exemplo, no caso do Brasil, você olha a Receita Federal e o número de mulheres que economicamente fazem a renda da sua família é muito maior. E esse dado, hoje, ele é um dado preponderante para mostrar a mudança de hábitos também. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque muitas vezes você vê os hábitos ainda da intimidade, doméstico, familiares, isso que eu estou falando não são elementos sinônimos, né? Eles estão aproximados, mas não são sinônimos, né? O que acontece? A gente percebe que essa situação econômica, a gente não pode deixar de registrar a questão do capitalismo, a luta contra um capitalismo, contra o capitalismo. Esse negócio de dizer contra o capitalismo selvagem é balela, é contra o capitalismo, né? A luta contra o capitalismo é um dado também importante, que a mulher é decisiva nessa questão. Quando a gente fala assim, o feminismo é revolucionário, é nessa perspectiva, porque a mulher entrando no campo também dos regimes econômicos, da mudança, da transformação, né, dos modos de produção, eu não tenho dúvida nenhuma de que o capitalismo também fica vulnerável. Por isso também tanta resistência à voz da mulher. Claro, né? Ao mesmo tempo que foi útil a força de trabalho da mulher nas fábricas em séculos passados, né? Ao mesmo tempo, né, hoje, isso beira o perigo. Quer dizer, eu falo hoje, mas nem é hoje, não. Já de um século que a gente sabe que isso beira o perigo. Eu estou resumindo, que a gente sabe que a história é muito maior do que isso, e nem por aí, especialista, né? Ângeli, a história é feita de ciclos.
acaba um, começa outro. E com a chegada de Donald Trump, começou um ciclo terrível, terrível mesmo, porque não teríamos Bolsonaro se não fosse por Donald Trump. Não teríamos aqui no Uruguai Lacalle se não fosse por Donald Trump e Bolsonaro. Isso propiciou a chegada de governos totalmente misóginos, sexistas, patriarcais. Não vê a foto dos governos e é todo homem, meia idade, branco, ligado ao capital, financista, tal. Ou seja, tempos difíceis para a mulher, para o índio, para o pobre, para o negro, para as minorias. Nessa militância, você tem se sentido acompanhada? Você tem visto que há um desejo de mudança nas mulheres, nos índios, nos pobres? Ou você está se sentindo sozinha, sentindo que falta na trincheira muito espaço vazio? Como é que é isso? Porque eu vejo que realmente falta muita militância. Provavelmente a pandemia tenha muito a ver porque a gente não enxerga, tal pode até ter. Vamos a ver o que vai acontecer o dia que a pandemia deixe de ser notícia e o povo comece a olhar em volta, o que aconteceu com seu país, com sua sociedade. Você, nessa sua militância, você se sente contemplada ou acha que está faltando o braço? Sim, me sinto muitas vezes, sinto que falta, que tem muito espaço vago ainda para a militância. Isso é uma primeira coisa. E quero te agradecer toda essa questão e essa reflexão que você trouxe, porque é curioso que a gente está na militância, a gente faz. Eu sou muito questionada por muitas mulheres, não é uma coisa assim só de homens. Tenho muita experiência na minha trajetória profissional e acadêmica de dificuldades, de embargos de certas iniciativas, né, tanto no meio universitário, como na docência de escolas e de universidade, enfim, essas experiências que certamente muitas mulheres têm para contar. E, no meu caso, se soma a questão da negritude, né? Porque também isso foi algo que eu vivenciei, hoje vivencio menos, mas vivenciei A partir muito. de quando, Angeli, você se identifica como descendente de negro? Em que momento faz esse descobrimento? Olha, Raul, Ou sempre existiu? não foi sempre a consciência, não foi sempre a militância, isso é que eu quero dizer. A consciência, no dia que eu peguei a minha certidão, que eu sou do tempo que na certidão vem escrito parda. Na minha certidão de nascimento, o dia que eu peguei, né, assim, garota, peguei e fui ler, talvez documento que eu tivesse que levar para a escola, alguma coisa assim, eu não lembro mais, mas eu lembro que o dia que eu peguei a certidão e li parda, aquilo me causou uma certa estranheza. Você nunca se viu como parda? Não, antes eu me via, mas o que eu quero dizer? Isso não era uma nota diferencial, porque eu sempre estudei escola pública. Eu morava no bairro de Vila Isabel, aqui no Rio de Janeiro, e eu ia para a escola de manhã a pé, de uniforme, e as crianças do morro iam descendo, e eu ia junto e a gente ia brincando de tocar a campainha da casa dos outros. Então, repare, a minha identificação com os convivas, né, do cotidiano não estabelecia essa diferenciação, né? Porque as crianças do morro que desciam o morro, maioria negra, claro. A gente sabe que isso é um fato histórico, né? Resultante, em grande parte, da abolição da escravatura na medida como ela foi feita, né? Então, a população negra nos morros, especialmente do Rio de Janeiro, que é o que eu conheço mais, é enorme, né? Então, eu descia para a escola com 9, 10 anos de idade, a pé para
para a escola com aquelas crianças, e imagina, eram todos negros, negritudes diferentes, mas eram todos. Então, isso não era uma questão. Bom, claro que eu já vivia na escola situações do meu cabelo, né? A minha mãe, ela prendia o meu cabelo ao máximo, assim, com rabo de cavalo, para ninguém ficar achando que eu tinha um aspecto. Olha o termo que sempre se usou. Eu estou com 60 anos, então tem muita história aí, né? Desgrenhada. Porque um fio de cabelo fora do lugar é desgrenhada, né? Sim. Então, para que eu fosse aquela menina direitinha, limpinha, fosse para a escola, né, e tal, que não vivesse situações de discriminação. Mãe, você sabe, mãe está sempre querendo evitar que a gente sofra, né? Claro. E, claro, cada geração tem um modo de evitar. A minha era, evidentemente, hoje eu posso dizer, bem alienada de todas essas questões, né? Mas eu sabia que tinha esse amor ali em conta, né? Era aquele cabelinho preso, assim, esticadinho, para não ter nenhum fio fora do lugar, para não ser desganhada, para não ter aspecto de suja, para não ser questionada. Bom, isso garota, né? 9 anos, 10 anos indo para a escola. Bom, mas a grande questão foi depois, começando a namorar, em que as mães dos namorados não me queriam como namorada. Sim, porque a parda era quase negra. Que choque, hein? Que choque de realidade cultural Isso, e tal. Isso. Também, depois, assim, algumas amigas, que hoje eu sei que são falcianes, né? A gente chama de falciane hoje em dia, mas algumas amigas, a gente tinha muito esse hábito de adolescente dormir uma na casa da outra, ir para as festinhas juntos. E aí, na hora de dormir, né? Cada uma lá com sua camisola linda e tal, mamãe não tinha isso com a gente usava roupa velha para dormir. Minha família é uma família muito simples e muito humilde. Isso aí ainda faço fato, isso. Né? Mas aí eu me lembro que uma das blusinhas, não me esqueço disso essa noite, aí todas de camisolas lindas, eu com uma blusinha velha, tinha um furinho. Aquilo virou, sabe, um motivo de bullying. Hoje a gente chama de bullying. Foi cruel, todo mundo em cima de mim, né? E por aí foi. No balé, eu fiz balé muitos anos e dançava muito bem, e gostava de dançar, dancei, cheguei a dançar no Teatro Municipal quando o balé amador podia dançar lá, sabe? Botei ponta, cheguei a botar ponta, enfim. E era um balé muito famoso aqui no Rio de Janeiro, a escola que eu frequentava. Porque meu pai era muito vaidoso comigo. Então, me botava na declamação, no balé e tocar piano. Aquela coisa do verniz que o Mário de Andrade escreveu maravilhosamente bem no Ódio ao Burguês, né? Tem muito disso, né? Tocar Qual piano. Escola que você ia? Noêmia Edelman. Era uma escola, à época, né? Bota isso lá, anos 60, né? Final dos anos 60, início, eu era menina, final dos anos 60 para anos 70. E ela era uma mulher, assim, bastante conhecida nesse meio de escolas, né? E aí, durante as aulas, a gente fazia, ela era daquela de pegar rigorosamente na gente. Quando chegava em mim, e olha que eu era boa, porque eu ganhei certificado de melhor dançarina, não sei o quê, melhor bailarina, não sei aonde, ainda tem essas coisas. Bom, ela chegava na minha vez com a vara na minha perna e dizia assim: isso aqui não é escola de samba, não! Isso aqui não é morro, não! Imagina se eu ia contar isso para minha mãe e para o meu pai. Nem contava, porque na cabeça deles isso fazia parte de um universo que era botar a filha no balé. Eles não tinham essa percepção crítica que hoje, né, a gente tem mais ampliada, né?
inclusive com gerações mais velhas, né? Angeli, você estudou balé, mas você ia estudar lá na Vila Isabel. E o samba, você conseguiu ficar É uma maravilha. abstrair-se ou você Olha engrossava só, a vila também? muitos anos desfilando na Vila Isabel, minha escola de coração, muitos anos desfilando na Mangueira, também minha escola de coração. Cheguei a desfilar em carro alegórico e tudo, de Índia, pela Mangueira, mas Eu também desfilei, viu? Mas foi em Cacique de Ramos. Maravilhoso, que era o bloco preferido do Aldir Blanc. Sim, Eu claro. tive a alegria de conviver um tempo com Aldir, eu conheci até a casa dele, a esposa dele, a Mary e tal, mas eu convivia mesmo, era com o Moacir Luz, parceiro do Aldir durante muito tempo. Por conta disso, às vezes, claro, estava com o Aldir, e depois nós tivemos assim temporadas em Búzios, eu alugava a casa com meu filho pequeno, ia ao de lá, eu cozinhava, o outro cozinhava, e aí a gente convivia mesmo. Bom, mas o que eu quero contar é o seguinte: eu fui a primeira porta-bandeira do bloco da Muda. A Muda é um bairrozinho muito pequeno, na Tijuca, no Rio de Janeiro, Sim. né? Dentro da Tijuca, limite entre Alto da Boa Vista e a Tijuca, propriamente. E eu fui a primeira porta-bandeira, bloco esse que tinha à frente Aldir Blanc, Moacir Luz, Sérgio Toro, eram eles que eram os caras que estavam à frente do bloco. E foi meio que meio que assim na sorte, né? Moacir e Aldir precisava de uma porta-bandeira, não tinha. Eu estava lá perto, porque eu tinha. Meu namorado, nessa época, era produtor musical, inclusive, do Moacir Luz. E aí, Angeli vai ser a nossa porta-bandeira. Quantos anos tu tinha? Claro que eu já tinha desfilado, mas nunca tinha sido porta-bandeira, que é uma responsabilidade tanto, né? Com que idade? Isso já era eu já adulta, já, porque já tinha meu filho, tinha 30 e poucos anos, né? Mas foi curioso isso, porque foi uma experiência incrível para mim, né? Essa porque o samba mesmo, quer dizer, o samba eu sempre fui, sempre gostei, mas como mesmo desfilando e tal, já foi na idade adulta, né? Na época do balé, a garota, eu não frequentava samba, nem podia naquela época, né? Eu comecei a frequentar a quadra de escola de samba aos 12 anos. E aos 15, mais ou menos, eu parei de dançar balé, parei de tocar piano, minha vida mudou muito na família e tal. Eu me afastei dessas atividades, e aí, nas atividades normais, que foram a escola, inglês, outras coisas, entrou o samba, né? Quer dizer, estava entrando devagar, mas aí ele entrou para ficar, porque aí eu decidi, eu falei, eu vou desfilar em escola de samba, era o meu sonho. E aí, devagarzinho, eu fui me articulando com pessoas da escola de samba. Bom, carnaval, claro, eu sempre ia para a quadra, sabia todos os sambas. Teve ano. Qual era a tua quadra favorita para ir a dançar? Oi? Tua quadra favorita para ir a dançar? Mangueira. Mangueira. Olha, era uma coisa de chorar, Raul. E até hoje, eu me lembro que a gente ficava na concentração para desfilar, é inexplicável, tá? Teve ano de eu desfilar em 4 escolas. Última Hora, Vila Isabel, Mangueira, Caprichosos. Pilares. Teve ano de desfilar em 4. Mas eu vou dizer para você o seguinte: quando dava aquele grito de guerra com Jamelão, que eu já admirava, porque eu já escutava Jamelão na minha infância, com a minha avó, com a minha mãe, eu já escutava tudo isso. Então, quando eu escutava aquele vozeirão do Jamelão, né? Olha a mangueira aí, gente, eu não sei o que, a verde. Quando eu escutava aquilo, nossa, tremia da cabeça aos pés, Raul.
Mas é de tremer. É como se Sim, você... como bom sambista que faz. Deixa eu te provocar um Eu pouco. me acabava na avenida. Deixa eu te provocar um pouco, Sabe? Angeli. Você, pô, quem chegou a desfilar em 4 escolas numa temporada, sabe do que está falando. O que você pensa dos banqueiros do jogo do bicho ligados às escolas do samba? É bom, é mau para o carnaval? É bom, é mau para a cidade? Como que você... Ou seja, se você não quiser responder, está tranquilo, que eu sei como é Rio de Janeiro e eu sei a importância do jogo do bicho e seus caciques nessa sociedade. É. Fala se responde o que você puder. Olha, eu vou dizer para você o seguinte: é um mal necessário, historicamente, mas eu acho mal. Confesso a você que eu acho mal. Não pela questão moralista, simplesmente, de serem considerados fora da lei, mas é com tudo que vem junto do jogo do bicho. Então, eu, particularmente, acho que deveria haver a legalização, acabar com esse negócio de ser contravenção e tal, né? Acho que seria importante. Acho que também seria importante, inclusive, para o Estado, termos de arrecadação, uma série de coisas. Arrecadar, né? Empregabilidade, tá? Eu olho por esse lado, sou bem prática nesse sentido, né? Agora, aí qual é o impacto disso na escola de samba? Ora, se a fonte é uma fonte que vem com todos esses problemas que a gente sabe, né? Que não é só a contravenção, são todos os males que vêm junto. Tráfico de droga, de arma, a corrupção. Grupo Extermínio. Isso, tudo isso que vem junto. E vem. Porque também muitos desses desfilam junto com a gente, tá? Você está se ombreando com esse pessoal. Não pense, você, eu imagina, né? Eu estou lá só porque é o meu carnaval, minha fantasia. Mas, Angeli, você do lado que faz isso. Angeli, você participava de 2 escolas com escasso envolvimento com o jogo do bicho, como Viriçaba e Mangueira, né? Isso. Ou na época era diferente? Mas deixa eu dizer para você, quem vive mais intimamente com este contexto, né, com esse grupo, é a comunidade. Toda essa participação, por exemplo, como a minha, que era de ir à quadra e sambar, de fazer fantasia, de desfilar, eu não tinha militância em escola de samba, nunca tive. Isso seria uma mentira eu dizer que a minha militância era em comunidade, não, nunca foi. A minha militância sempre veio primeiro através da docência, do sindicato, e aí depois ela foi um pouco se ampliando, mas ela veio daí. Então, nós não tínhamos, digamos assim, acesso muito a essas questões, a essas discussões, aos problemas diretamente, né? Mas a comunidade local, sim. Bom, tinha algum impacto sobre a gente? Tinha. Na medida em que a fantasia podia ficar mais cara ou mais barata, na medida em que você podia estar na quadra e, de repente, você tinha que evacuar a quadra, né? Claro que tem algum impacto, porque a violência está ali no entorno, né? Mas nada que... eu, pelo menos, nunca me senti diretamente ameaçada enquanto integrante das escolas de samba a que frequentei, a que pertenci, melhor dizendo. Mas, como cidadã antenada, né, eu sabia o que havia, o que estava rolando. Ciente da realidade. Isso aí eu nunca fiquei alienada. E a minha posição como cidadã é essa que eu te falei. Eu acho que o jogo do bicho deveria ser legalizado. Eu acho que é por moralismo também que não é legalizado. São duas razões, moralismo, e, claro, a gente sabe que existem outros interesses financeiros que não querem que seja legalizado. Claro. Né? Essa questão de todo o tráfico envolvido, de todo o crime organizado envolvido, que o jogo do bicho, de alguma forma, sempre esteve ligado, especialmente nos anos 50 do Rio de Janeiro, 60, depois teve um arrefecimento,
porque a gente teve o Esquadrão da Morte agindo direto, né, no Rio de Janeiro, né? E arrefeceu um pouco, houve uma recuada, e depois voltou com força total quando as escolas de samba voltaram a ficar na moda, na medida em que era um baita programa com o Ibope na principal emissora do país, né? Então, aí as celebridades começaram a descobrir as escolas de samba, isso mais recentemente, né? Anos 80 para cá, descobrir as escolas de samba como destaque. Contratos muito bons, milionários, assinado na época, a partir da ditadura militar. Isso. Então, quer dizer, todos esses fatores, Raul, eu acho que eles, de alguma forma, empanam esse brilho que as escolas de samba têm, e têm, de fato, como manifestação cultural e uma das maiores manifestações culturais do país. Eu acho sem dúvida. Né? Mas vão voltar os tempos bons de vai brilhar o samba, com certeza. Eu quero te fazer uma pergunta, tu que é do Rio de Janeiro, mas é um tema delicado e eu não sei se tu sabes. Se tu sabes, me responde, se não tem problema. Ha surgido um novo elemento que é o pastor traficante. As igrejas foram para as cadeias, e lá na Bacia da Salma eles foram a rebanhar sua freguesia. Isso há muitos anos que vem se fazendo esse trabalho formiguinha. E o resultado é que quando o traficante que era assistido pelo pastor, pela igreja, na cadeia, sai em liberdade, ele volta para sua comunidade, recupera seu poder, seu prestígio, seu território, mas leva junto o pastor e a igreja. E agora está vendo em algumas comunidades carioca essa conjunção que eu não consigo entender. Pastor e traficante. E o cúmulo, outro dia Lúcia Helena Isa nos contava de que traficantes colocam em favelas a bandeira de Israel. Eu estou pasmo, porque eu não encontro uma explicação sociológica, cultural para isso. O que você pensa ao respeito, Angelina? Eu também não tenho conhecimento para te dar argumentação à altura da complexidade da questão. Não tenho. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Nos anos 90, fazendo ainda o meu mestrado e tudo, entre as leituras que eu fiz, eu me lembro que na USP, os primeiros estudos sobre o surgimento do movimento neopentecostal e dos evangélicos no país começou a aparecer no final dos anos 90 nas universidades. E aqueles estudos em sociologia começavam a mostrar a força desses movimentos e que, na verdade, era um movimento rumo ao poder e não um movimento genuinamente neopentecostal. Por causa da teoria da prosperidade, que é a formação dos pastores nos Estados Unidos, coisa e tal. Eu me lembro que eu li sobre isso, eu fiquei tão impactada, né, que eu comecei um pouco, nunca foi minha área específica de pesquisa, de estudo, mas eu sempre que podia eu estava lendo e me atualizando em relação a isso. E aí eu me lembro que, num dado momento, na política brasileira, eu cheguei a conversar com alguns colegas, então petistas, né? E você sabe, a gente estava com o petismo no auge, né? A gente tinha Lula entrando no poder, tudo isso. Mesmo antes do Lula ser presidente, o Lula já era uma figura importante, porque o governo Fernando Henrique tinha uma boa articulação, inclusive, né, antes com o Lula. Bom, e aí eu me lembro que, conversando com colegas, porque não sabendo, eu queria conversar com gente que militava, que sabia, né, que entendia melhor disso, né, tinha até reuniões sobre isso. E eles não davam fé. Pelo menos os que eu conversei,
das universidades que eu frequentava, né, dos grupos que eu conhecia de cultura e tal, de arte, teatro e literatura, não faziam fé, não davam fé no movimento neopentecostal e na Olha onde força dos veio evangélicos. parar. E Montaram é isso que eu queria. uma das Essa bancadas frase. parlamentares E mais aonde poderosas do veio país. parar? Uma força, isso mesmo, é uma força hoje que a gente pode dizer paramilitar. Olha a bancada da bala. A bancada da bala federal, o que é aquilo? Olha o nome que foi dado, bancada da bala. São os evangélicos. Que barbaridade, onde vamos a Mas eu, parar? infelizmente, vou ficar te devendo essa. Angeli, me conta alguma coisa de minha amada e querida Rio de Janeiro. Se eu pudesse escolher um lugar para nascer de novo, eu nasceria no Rio de Janeiro. Opa! Sabe onde? Sabe qual seria meu berço? Diga. A Lapa. A Lapa. A Me Lapa de conta de Rio de hoje, né, Janeiro, Raul? me conta como que está Rio de Janeiro depois da pandemia. A Lapa de hoje que você está falando, né? Que está revitalizada. Porque aquela Lapa lá da história dos anos 40 e 50 era outra Lapa, né? Não, eu conheci a Lapa nos anos 80, 90, ou seja, já nem longe de estar revitalizada, mas já não não estava. existia Madame Satá, por exemplo. Mas estava começando a ter olhos sobre ela, né? Já estava Mas começando continuava sendo o verso da boemia. ainda Em era. cada boteco um samba diferente. Nossa, isso. Olha, eu vou dizer para você o seguinte: eu moro aqui em Copacabana, né, no posto 6, no Rio de Janeiro. É o posto 6 assim, bastante residencial de Copacabana, porque é a ponta onde tem o forte militar, né? A Galeria Alaska todavía funciona? Galeria Alaska está aberta, mas não está mais com aquelas atividades. Ali virou a igreja do R.R. Soares, Raul. Está explicado. É isso que eu quero atualizar. Olha só, o Rio de Janeiro está dominado por igrejas evangélicas e farmácias. Você chegou a ver aquele... sim, vamos lembrar daquele filme belíssimo, Jardineiro Fiel, o Jardineiro Fiel. Você não viu? Maravilhoso. Ele falava sobre a questão dos medicamentos que eram testados na África e muitas vezes eram péssimos e matavam as pessoas e tal. Mas por quê? Por causa de acordos que eram feitos entre as indústrias farmacêuticas da Europa e dos Estados Unidos. Né? Nossa, isso está tão atual com o negócio das vacinas agora. Pois então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: hoje, no Rio de Janeiro, cada esquina tem uma farmácia e praticamente uma igreja evangélica. Isso é a primeira coisa. A terceira coisa que eu quero dizer... Sabe que aqui em Brasília as igrejas é o dobro das farmácias. Primeiro as igrejas, depois a farmácia. Então, olha, eu acho que a farmácia aqui ganha. Bom, Copacabana... Em Copacabana devem ganhar as farmácias pela quantidade de idosos que tem. Isso. Mas você sabe o que também apareceu de fenômeno aqui na Zona Sul? Copacabana, mas eu diria que é a Zona Sul. Leblon, Ipanema, Copacabana, até Botafogo você chega. Salão de beleza, salão de estética. Claro, né? A barbearia de homem, o alisamento de cabelo de mulher. Capaz que a gente já se viu, porque eu tive barraquinha muito tempo naquela feirinha que tinha na noite, na frente da Help, na Avenida Atlântica. Mora ali perto, eu ando então, ali. Eu sei. Eu tive barraca muitos anos ali, e lá na barraca do Gino. A gente já se cruzou, Raul, em algum momento. É provável que sim. Que, aliás, a feira estava fechada, né? Voltou a ser permitida agora, recentemente, ou vai voltar... Não, acho que voltou agora essa semana. Estava já há muitos meses. Tem tantos amigos queridos, foram muitos anos ali pegando frio naquelas madrugadas. Angeli, nossa, que papo gostoso. Que bom, fala para nossa audiência que você é uma escritora, que você é uma pesquisadora. Fala de sua obra, de seus livros, para eles te conhecer melhor. Tá. Olha, deixa eu dizer para você. A minha pesquisa atual é sobre o Rio de Janeiro dos anos 20.
né? Ela parte de uma leitura que eu fiz, que eu fiquei apaixonada, que foi o Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos anos 20, do Rui Castro. Quando eu li esse livro, eu falei, puxa, eu quero pesquisar um pouco isso, que é o meu pós-doutoramento agora em letras. Então, em termos de pesquisa, eu agora estou voltada para isso, né? Claro que essa pesquisa dá filhotes, tem outras coisas que eu estou pesquisando, como figuras de mulheres importantes dessa época também, né? Tanto na literatura como no jornalismo e no feminismo propriamente dito. Bom, mas as minhas pesquisas anteriores foram sobre formação de leitores e tal, que tem 2 e-books publicados de acesso gratuito pela editora Atena. É só ir lá no site da editora Atena, buscar a autora Angeli Rose, e você vai, então, encontrar 2 e-books no meu nome, que foram 2 pesquisas que eu fiz. Uma na área do jornalismo cultural, que é jornalismo cultural, um exercício de valor, foi um trabalho sobre o jornalismo cultural que é feito no periódico Valor Econômico, só o Caderno Cultural do Valor Econômico, que à época eu considerava o melhor do país, e a outra é a minha tese de doutoramento, que algumas experiências de leitura e algumas reflexões e contribuições do mito de Dom Juan. Um dos e-books, e é sobre formação do leitor jovem na contemporaneidade. Bom, esses são os 2 e-books. Na área acadêmica, e eu ainda está no prelo o meu trabalho de pós-doutoramento em educação que eu fiz na Centenário UFRJ. Bom, na área da literatura, que é algo mais recente na minha vida, porque até então eu era autora de gaveta mesmo, né? Não tinha coragem de publicar, eu, então, publiquei Biografia Não Autorizada de uma Mulher Pancada. Está aqui, olha. É um livro, uma narrativa muito bem-humorada, versificada, quase como se fosse um cordel contemporâneo, né? Se a gente pode dizer assim. Não me pretendo cordelista, absolutamente. Mulher pancada, exatamente o que significa essa pancada? Deixa eu dizer, pancada é um termo, já uma gíria relativa como se fosse uma mulher doida, uma desmiolada, uma pessoa que não regulasse bem da razão, né? Que não fosse tão guiada pela razão. Então, pancada tem uma acepção que é essa, é a mais corrente. Muito tempo depois do livro lançado, eu descobri que pancada também tem a ver com a mulher que consome droga. Eu não sabia disso. Isso é muito curioso, né? Sendo professora de língua portuguesa, eu não sabia disso. Mas a pancada... Isso, Angeli, é porque você não ia aos bailes funk no morro. É verdade. Senão você saberia que era o pancadão. Pancadão, pois é. Mas a pancada, por que a biografia não autorizada de uma mulher pancada? Bom, isso aqui tem a ver com a época em que começou a se fazer muita biografia por aí e que se dizia que a biografia não era autorizada. A principal dela, que é o que deu processo, é a mais conhecida, é a do Roberto Carlos, né? Então, claro que eu não podia perder esse pilão, né? Puxa, biografia não autorizada é a coisa da hora. Claro, é uma narrativa ficcional sobre uma mulher que rememora a sua condição de menina e jovem canhota. E que, enquanto canhota, ela viveu muita discriminação e muitas dificuldades. Então, a narrativa, na verdade, fala da dificuldade de lidar com a diferença, né, na sociedade, na perspectiva inicial de uma menina e depois dessa mulher que se vê conhecida pelo seu entorno como pancada, como a doidinha, doidivana,
só porque era canhota. Então, por ser canhota, ela pensava as coisas de maneira diferente. Onde todo mundo ria, ela chorava, e vice-versa. Onde todo mundo batia um bolo, ela solava o bolo. Tocava um violão, ela não conseguia aprender violão. Mas tornou-se também a canhotinha de ouro, jogando handball, jogando ping-pong, né? Então, é a história sobre isso, contada com humor, né? Autobiográfico? Tem alguma coisa de autobiográfico, eu sou canhota. Mas você sabe, quando a gente escreve, vai para além das nossas... Quer dizer, pelo menos eu procurei ir além da minha experiência pessoal, porque eu considero a minha experiência pessoal muito pequena, perto do que a riqueza da vida nos apresenta. Sejam coisas boas ou coisas ruins, mas a densidade da vida sempre é maior do que uma subjetividade individual, né? Então, tem dados autobiográficos, mas a ficcionalização me deu a oportunidade de introduzir elementos de narrativas que eu escutei, né? E é curioso, porque eu tive muita dificuldade com esse livro aqui, porque ele começa contando o episódio da menina tendo a mão esquerda amarrada para trás no processo de alfabetização. Isso é fato, Raul. Isso acontecia, era assim que acontecia, né? Na história da educação, não só da educação brasileira, mas especialmente da educação brasileira. Isso é fato e muito pouca gente sabe disso. E tu deu sorte, porque se tu tivesse nascido em outra época, talvez tu fosse a parar na fogueira, que mulheres eram queimadas por ser canhotas, sabia? Certamente. Você sabe que na Cabala, nos estudos cabalísticos, né, tem um determinado dado lá, num dado momento, que se diz que a pessoa vem canhota porque, numa outra encarnação, ela era mentirosa. Então, a maneira de marcar, do divino marcar o mentiroso, era ele reencarnar canhoto. Quer dizer, isso fundamenta muito preconceito também. É compreensível, né? Torna compreensível para o leigo. Eu digo compreensível no seguinte, que cada conta aumenta um ponto. O ponto é o preconceito que chega. Claro. Né? Então, nesse sentido. Bom, mas a história apresenta isso com certo humor, né? E, para mim, eu fiquei muito feliz ao poder publicar essa história. Ela já foi escrita há muito tempo, embora seja de uma publicação recente. Ela agora está sendo transcrita para Braille. Eu estou muito feliz, porque não vai ser edição comercial ainda. Essa primeira transcrição é para Academia Inclusiva de Escritores Brasilienses, que é presidida pela Dinorá Couto Calçado. Nossa amiga Dinorá Couto Calçado, que faz um trabalho belíssimo lá em Taguatinga. Isso, que eu sou membro agora, estou felicíssima, fiquei emocionadíssima, porque ela me pegou de surpresa e me fez de membro da academia, por conta da atividade no coletivo, em que eu procuro sempre ter a inclusão social através de intérprete de Libras. Muito bem. Então, agora está sendo transcrito para Braille, eu estou em negociação para sair em edição comercial também, mas aí já é com uma outra empresa e tal. O mais importante é que vai para o acervo da AIAB, e eu estou muito feliz, porque eu acho que é um livro que contribui para essa discussão. Aí surge um diálogo entre as mãos, a direita e a esquerda, né? E, claro, tem um certo simbolismo político também, que pode ser conferido à narrativa, tal, mas, no final, o que a mulher pancada quer é uma união sem briga, sem conflito. Aí vem um pouco da utopia, um pouco da idealização da narrativa. Então, esse livro aqui é o solo, né? Eu tenho diversas participações em mais de 60 antologias, né? Basicamente poemas, mas também escrevo contos. Estou com 5 livros
para serem lançados. Eu não sei se todos vão sair até o final desse ano, porque por causa da pandemia muita coisa atrasou, eu revi negociações com editoras e tal. Eu espero que entre a área acadêmica e a área literária saiam pelo menos 3, um infantil, um romance, que está aí na boca de sair, até o final do ano, se também as editoras avaliarem que é positivo sair tudo isso até o final do ano, porque você sabe que tem essas coisas também de época boa para lançar, enfim, inscrever em algum tipo de... Estudos mercadológicos. Exato. Aí tem Rossi, esse outro lado. Angeli Rossi, uma hora de entrevista. Opa! Você fala muito, mulher. Manda seu mensagem, deixa seu recado para nossa audiência, por favor. Tá. Olha, bom, primeira coisa eu quero dizer o seguinte... Redes sociais, contato tem? Quem quiser conhecer o Coletivo Mulheres Artistas, a gente tem as redes sociais, o nome é esse, Coletivo Mulheres Artistas, e temos o nosso e-mail, coletivomulheresartistas@gmail.com. A Angeli Rose nas redes sociais no Facebook, Capitu Nascimento, e no Instagram, Nascimento Capitu. Tem Angeli Rose também, mas eu uso pouco. Capitu Nascimento, por causa da Capitu, eu sou professora de literatura brasileira, Nascimento, que é meu sobrenome, e Capitu Nascimento, que é para brincar com essa ambiguidade, a sugestão do nome, né? Capitu e Capitão Nascimento. Enfim, quem quiser brincar com isso, né? E quem quiser me encontrar nas redes sociais é assim. Eu tenho meu e-mail também profissional, angelirose.escritora@gmail.com. No mais, não deixem de conhecer o Coletivo Mulheres Artistas, que é, de fato, a minha alegria, a minha paixão nesse momento, a que eu venho me dedicando. Foi também responsável por eu conhecer essa figura maravilhosa que é o Raul, né? Um intelectual de primeira linha, com quem a gente realmente se sente honrada em poder conversar. A minha mensagem é, olha, mulheres, nós podemos muito, e queremos fazer muito, e podemos fazer muito e transformar muito esse mundo para melhor, contando principalmente com homens como o Raul, que são eles amigos delas. Então, a minha mensagem é essa, com alegria, com sensibilidade, né? Com amor, muito amor pelas coisas que fazemos, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente realmente fazer um cotidiano mais cheio de arte, né? Mais cheios de amizades. Nós precisamos de abraços, de amizade, que essa pandemia passe logo, para a gente poder botar à prova, a prova dos 9, todo esse carinho que a gente sente pela humanidade, que ela está precisando muito do nosso aconchego. É isso que eu tenho para dizer. Angeli Rossi, obrigado pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Este foi o programa 709 de Alvorada Cultural. Eu vejo você no próximo. Tchau.